Boa noite. Vamos ver na nossa aula de hoje um pouco sobre modelos virais, especificamente a modelagem matemática de doenças infecciosas. Inicialmente, a gente vai começar vendo um pouco dos problemas e abordagens que estão relacionados com a modelagem matemática de doenças, especificamente doenças infecciosas. Mas antes da gente passar de fato a ver um pouco sobre modelagem, é necessário que a gente se atente para alguns conceitos básicos que serão trabalhados ao decorrer da aula e que são fundamentais para entender o contexto geral de doenças infecciosas. Então, a primeira definição que é importante a gente ter em mente é o de doença infecciosa. Então, como é que se define uma doença infecciosa? Na verdade, é quando a gente tem quando o agente causador dessa doença é um vírus, bactéria ou protozoário, incluindo também toxina, que pode ser passada de um hospedeiro para outro através de uma forma de transmissão, que pode ser contato físico, gotículas de ar, água, comida, por vetores da doença, ou inclusive de mãe para filho, quando ocorre o parto. E um outro conceito é o de modelo matemático. Então, o que viria a ser um modelo matemático dentro desse contexto que estamos trabalhando? Basicamente, vai ser algo que vai descrever o processo de transmissão da doença. Então, esse processo de transmissão, junto com formas de transmissão, a propagação, o contágio, todos esses aspectos estão relacionados e são considerados dentro desse modelo. Uma outra definição é a de surto, epidemia, endemia e pandemia. Então, para diferenciar cada uma delas, vale ressaltar que um surto acontece quando a gente tem quando o número de casos aumenta acima da média normal, em um determinado período de tempo. Enquanto que quando a gente parte para o cenário de uma epidemia, a gente tem a doença se espalhando rapidamente para muitas pessoas em um mesmo local. Enquanto que no surto a gente tem um crescimento acima da média, em um determinado intervalo de tempo, na epidemia a gente leva em consideração a velocidade com que isso se espalha, em uma localidade e em um determinado período de tempo. Quando a gente tem essa doença infectando pessoas que já contraíram esse vírus, essa bactéria ou qualquer outra que seja o meio de transmissão, então a gente vai ter a característica de uma endemia, que é quando os novos suscetíveis, que é também um conceito que vai ser bastante trabalhado, que é aquela população que é capaz ou que é possível de contrair aquele vírus, Vamos falar conceitualmente mais de vírus, que é uma dos principais meios de transmissão, das formas de transmissão. Então, quando a gente tem esses novos suscetíveis sendo introduzidos nessa população, então a gente tem basicamente uma população. Então, essa população, quando é totalmente infectada dentro daquela região, ou seja, quando não atinge uma escala global, uma escala de muitas localidades, regiões, então a gente tem essa epidemia. Mas quando quando esse vírus ele atinge toda aquela população e as pessoas que já se infectaram voltam a se reinfectar, ou são introduzidas novas pessoas que não tinham contraído esse vírus, e esse vírus persiste nessa localidade justamente por essa característica de reinfecção, a gente vai ter uma endemia. E isso também se espalhando para outras localidades, Só que quando isso atinge uma escala global, a nível de países e continentes, a gente está diante de um cenário de pandemia, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, com esses conceitos básicos, a gente parte para uma outra característica importante, que é o de epidemia iminente, O que fazer? Isso aqui é trabalhado dentro desse contexto porque isso contextualiza
o porquê que a gente poderia utilizar um modelo matemático, né? Porque a gente tem perguntas a responder quando estamos diante de um cenário de epidemia. Então, está acontecendo um surto de uma determinada doença e a gente quer analisar se esse surto tende a ir ou tende a crescer para uma epidemia, endemia e pandemia. Então, dentro desse cenário, é necessário considerar algumas perguntas básicas, como, por exemplo, quão severa será essa epidemia? Então, como a gente poderia medir essa característica? Poderia ser pelo número de infectados que podem necessitar de cuidados médicos ou simplesmente pelo número máximo de pessoas infectadas dentro de um determinado período de tempo. Além de estimar essa gravidade da pandemia, é importante, principalmente da pandemia não, de epidemia, que é como começa uma epidemia de forma geral, né? Então, quanto tempo vai durar? Quando será o pico da epidemia? Qual será o tempo de curso? Ou seja, o tempo em que ela vai persistir, considerando o contágio, a transmissão e a recuperação desse indivíduo. Quão eficaz pode ser a quarentena ou a vacinação? Qual a quantidade de vacinas ou drogas antivirais que devem ser armazenadas para controlar esse contágio? E qual a medida eficaz para conter, controlar e erradicar uma doença endêmica, né? Se de epidemia ela passa para o próximo estágio. Então essas são perguntas ou questões a serem consideradas quando estamos diante de uma epidemia iminente, ou seja, está acontecendo o surto de alguma doença, causada por algum vírus, bactéria, e a gente quer saber se isso tende ou pode vir a chegar no estágio de epidemia, endemia e assim sucessivamente. Então, a gente parte para nossa segunda pergunta, que é por que utilizar modelagem matemática, né? A primeira coisa é para responder aquelas perguntas que a gente viu anteriormente, né? E depois para entender os mecanismos subjacentes da velocidade e transmissão da doença, ou seja, o que está por trás dessa velocidade de transmissão e de contágio, de infecção através dessa doença. Quais são as características chaves desse processo de transmissão, né? Quanto tempo dura o processo de incubação, por exemplo? Uma outra característica seria também sugerir controle efetivo e medidas preventivas, além de fornecer uma estimativa, que é uma das principais características, né, de por que a gente utilizar uma modelagem matemática, seria fornecer uma estimativa da gravidade e potencial escala da epidemia, porque tendo essa estimativa, estando de posse dessa estimativa, é possível pensar em medidas, né, que sejam a longo prazo, e isso não só atingindo aquela localidade, mas uma gama de localidades, né, se a gente considera regiões, países e continentes. Bom, só que quando a gente está diante da modelagem matemática, a gente tem alguns estágios básicos que a gente deve seguir quando está pensando em modelar uma doença ou qualquer que seja uma característica de uma doença infecciosa que a gente queira realizar previsões, né? Ou qualquer estudo ou pesquisa. Então, diante desse cenário, o primeiro estágio que a gente deve seguir é fazer suposições iniciais sobre o processo de transmissão dessa doença. E essas suposições iniciais, elas serão baseadas em características biológicas dos patógenos, né, da infecção e epidemiologia da doença. Então, conhecendo, por exemplo, o patógeno que gerou essa doença, verificando o histórico desse patógeno, se já houve outras infecções, outros vírus, outras doenças sendo transmitidas através dele ou de uma variação. Então a gente faz algumas suposições a respeito desse cenário de transmissão, do que a gente já conhece desse patógeno, né? E a epidemiologia dessa doença. E depois que a gente faz essas suposições, a gente parte para o próximo estágio, que é configurar inicialmente os nossos modelos matemáticos. Isso a gente vai
fazer com base nessas suposições que a gente fez. Então, a gente pode criar um diagrama para isso e modelar como seria o comportamento. Então, eu tenho lá uma pessoa zero, como que essa pessoa zero, diante do seu círculo de amizades ou do seu círculo de contato, seu círculo social, pode passar essa doença para outras pessoas. E se essas pessoas pegarem, para quantas pessoas ela vai passar? E qual a velocidade disso? Como que vai acontecer todo esse processo de contágio e infecção? Então, depois que a gente configura inicialmente os nossos modelos, a gente faz as nossas análises matemáticas iniciais, né? Para entender os possíveis resultados desse modelo. Então, a gente tinha lá algumas suposições, a gente cria alguns modelos matemáticos, cria um modelo matemático especificamente para isso, e a gente pode derivar as nossas equações, né? Essas equações vai modelar justamente esse comportamento. Então, tendo uma população de hospedeiros possíveis dessa doença, como que a gente modela isso com a entrada de novos hospedeiros, com a saída, seja em decorrência de morte, ou seja, em decorrência de recuperação, como que a gente deriva uma equação, por exemplo, dessa situação? E dos infectados e dos recuperados. Então, esse segundo passo seria justamente para a gente fazer essa modelagem inicial e derivar as nossas equações iniciais. E no terceiro estágio, a gente realizaria as análises matemáticas desse modelo para entender todos os resultados possíveis que podem surgir a partir desse modelo. Lembrando que diferentes variáveis que a gente inclui no nosso modelo geram diferentes resultados possíveis. Então, eu posso ter lá um mesmo modelo geral, só que se eu adiciono novas variáveis nesse meu modelo, ele vai gerar uma nova variante e, consequentemente, resultados distintos. O nosso quarto estágio está relacionado a interpretar essas descobertas matemáticas. Então, enquanto inicialmente a gente configurou modelos, a gente realizou algumas análises matemáticas e agora a gente vai interpretar as nossas descobertas dentro do contexto do modelo. Então, até o terceiro passo, a gente estava tentando ser o mais abstrato possível, né? Sem focar exatamente em uma doença específica. Mas no quarto passo, a gente já passa a considerar todo o aspecto relacionado ao contexto da doença, né? E dentro do contexto do nosso modelo. Então, as interpretações aqui serão a respeito do processo de transmissão, né? Que estarão relacionadas dentro do contexto do estágio 1. Então, depois que a gente sai desse estágio 4, e se a gente já tem conhecimento, por exemplo, do patógeno, então a gente pode ter conhecimento, pode ter dados de doenças anteriores e inclusive da nova doença. Então a gente coleta esses dados da nova doença e tenta validar o nosso modelo. Então a gente já teve as suposições iniciais com base no processo de transmissão, né? E nessas características biológicas que derivamos nossas equações iniciais. Depois que a gente derivou, a gente realizou as nossas interpretações necessárias dentro do contexto do modelo e agora a gente pode tentar validar o nosso modelo com base nos dados inicialmente coletados. E o sexto e último estágio, seria melhorar o modelo com base na validação prévia realizada. Então, a gente validou previamente o modelo com base em uma amostra das nossas infecções, da nossa doença, e a gente observou, por exemplo, que existem algumas equações que não atendem necessariamente às características do nosso modelo. Então, aqui é o momento de modificar, né? Seria como se fosse uma reengenharia do nosso modelo prévio para adequar e tornar esse modelo mais preciso ao contexto específico dessa doença, já que a gente validou previamente isso. Então, saindo, né, dos estágios, aqui seria mais ou menos um fluxograma de forma geral do que a gente teria a respeito do processo de modelagem, né? Então, a gente faz essas suposições iniciais a respeito da doença, a gente configura os nossos modelos matemáticos, realiza a análise matemática desse modelo, né? Porque aqui a gente derivou as nossas equações, então aqui a gente vai analisar essas equações que foram geradas. Depois a gente interpreta esses resultados,
tenta validar o modelo com base em uma coleta prévia dos dados dessa doença e depois melhora esse modelo com base nessa validação realizada. Então aqui a gente tem diversas formas de realizar modelagem, né, dentro do contexto matemático. Então aqui a gente vai discutir os 3 principais processos que são utilizados hoje em dia para realizar modelagem matemática. O primeiro processo é o processo utilizando modelos estatísticos, né? Aqui a gente vai discutir especificamente modelos, processos de modelos específicos de modelagem matemática, né, de doenças infecciosas. Então, o mais utilizado, né, dentro da epidemiologia é o modelo estatístico. Então, esse modelo ele é orientado a dados. Isso por quê? Porque ele é construído com base em um conjunto de dados. Então, se eu tiver um novo conjunto de dados, uma amostra desse meu, ou outra amostra desse meu conjunto de dados, então eu vou ter um modelo diferente, porque ele é extremamente dependente da minha amostra e dos meus dados, né? Então, isso é uma das desvantagens desse modelo estatístico. Uma vantagem é porque ele é amplamente utilizado na epidemiologia e em pesquisas de saúde pública, mas ele tem esse problema de requerer essas amostras grandes de dados. Então, em estatística, quanto mais dados eu tenho, mais confiável vai ser o modelo que eu estou tentando modelar com base no conceito de modelo estatístico. O outro modelo é o modelo determinístico e geralmente ele, quando eu tenho a necessidade de realizar previsões, ele é o mais utilizado hoje dentro da área de modelagem, né? Não apenas de doenças infecciosas. Então, esses modelos, eles geralmente utilizam equações diferenciais, né? Porque eu vou estar colocando as minhas variáveis iniciais e vou derivar, a partir dessas variáveis iniciais, as nossas equações diferenciais. Então, aqui a premissa-chave é que o tamanho da população de suscetíveis, ou seja, aquelas pessoas que são suscetíveis a adquirir a doença, a pegar a doença, né? A se infectar com a doença, e a população de infecciosos são funções contínuas no tempo, ou seja, não assume valores discretos taxativos, ou seja, eu sempre estou trabalhando dentro de um intervalo contínuo, ou seja, dentro de uma faixa de valores, e não valores discretos taxativos, porque sempre vai estar dentro de um intervalo, já que eu estou tentando realizar uma previsão, né? Então, se eu partir de uma amostra, se eu partir de um modelo, para estimar isso para uma população geral, então eu vou ter intervalos, eu não vou ter valores taxativos, né? Já que eu não tenho acesso ao todo, né? Já que eu não tenho o cenário pós-epidemia, então não tem como eu modelar algo que vai trazer um valor taxativo em relação a isso. E esses modelos, eles vão descrever as relações, inter-relações dinâmicas entre as taxas de mudança e o tamanho da população, né? Então, se eu vario a minha população, como isso influencia as minhas variáveis de suscetíveis, infecciosos, recuperados, né? Então, tudo isso vai estar influenciando dentro do meu modelo. As vantagens do modelo determinístico é que as teorias matemáticas para esse tipo de modelo, elas são mais maduras, né? Por exemplo, se a gente compara com o próximo, né, que a gente vai ver que são os modelos estocásticos. Além disso, a principal vantagem desse tipo de modelo é que ele não tem nenhuma dependência, né? Nenhuma, é cruel falar, mas ele tem pouca dependência dos dados comparado com o modelo estatístico, que varia a depender do meu conjunto de dados e do tamanho da minha amostra. E quando eu estou diante, ou quando eu tenho a necessidade de realizar previsões, então os modelos determinísticos, eles são mais adequados. E a desvantagem dele é que eles não são adequados para serem validados em pequenas populações, né? Apesar dele ter pouca dependência de dados, para que eu tenha um modelo realmente que seja preciso, eu preciso realizar essa validação em uma grande população. O outro modelo que eu tenho, né, o outro processo para modelar é o modelo estocástico, né? Então,
dentro do modelo estocástico, as doenças infecciosas, elas são tratadas como um processo estocástico, ou seja, de estado indeterminado ou posso entender também como aleatório. Então, o processo de infecção, de contágio, eu lido com isso de forma aleatória, como se fossem eventos aleatórios que eu não consigo necessariamente determinar ou realizar uma previsão que seja mais adequada à minha população, já que eu estou diante de um evento aleatório, né? Então, os modelos aqui, né? Enquanto que no modelo determinístico eu tinha pouca dependência dos dados, né? Em comparação com os estatísticos, mas eu tinha a necessidade de validar ele em pequenas populações. No modelo estocástico, eu vou ter essa relação dinâmica, né? Interrelação dinâmica com as distribuições de probabilidades das minhas variáveis consideradas. A vantagem desse tipo de modelo é que ele é adequado quando o grupo populacional é pequeno ou quando alguns infectados são altamente ativos e tem um alto número de contatos infecciosos, ou seja, eu tenho uma população pequena, mas o número de infectados dentro dessa minha população é muito grande e a chance desse infectado passar para a sua rede é muito grande também. A desvantagem é que a análise matemática é difícil devido à falta de maquinário estatístico. Além disso, a análise do modelo depende de observações de alto número de simulações, ou seja, eu preciso realizar, como eu estou lidando com eventos aleatórios, então eu preciso realizar várias simulações, considerando vários tipos de amostras, vários tamanhos de amostras, para que eu consiga ter uma precisão, uma boa acurácia do meu modelo. E aqui, né, como a gente já falou, eu tenho um modelo estatístico que ele é um dos mais utilizados, só que o modelo determinístico ele é mais adequado quando a gente está tentando lidar com previsões, né? Então, a gente quer realizar previsões, a gente tem uma série de perguntas, né? E a gente quer prever respostas para essas perguntas que são fundamentais. Então, para isso, a gente tem os modelos epidêmicos determinísticos, né? Então, aqui a gente vai passar a ver um modelo específico, né? Um dos modelos mais simples e vai fazer a análise de uma simulação extraída de um journal. Então, aqui a gente vai lidar especificamente com aqueles modelos determinísticos que têm uma abordagem compartimental. Então, nesse processo, né, de que utiliza uma abordagem comportamental, a gente vai ter uma população, né, uma população de hospedeiros, e essa população ela vai ser particionada em grupos mutuamente exclusivos, ou seja, eu vou levar em consideração os dados históricos da doença e vou pegar a minha população geral e vou dividi-las em partições, né? Vou dividir em compartimentos. Então, eu vou ter o grupo, esse modelo também é muito conhecido como modelo SIR, né? Justamente por causa dessas iniciais, né? Suscetíveis, infectados ou recuperados. Então, eu vou pegar a minha população e vou dividir nesses 3 compartimentos. Então, agora eu tenho o compartimento que representa o grupo de suscetíveis, ou seja, aquela população que pode pegar a doença, né? Que ainda não foi infectada e que pode ser exposta a essa doença. Eu tenho o segundo compartimento, que é o grupo de infectados, né? O grupo de infectados que é representado por I. E eu tenho o grupo de recuperados, que é o meu terceiro compartimento. E aqui eu tenho uma modelagem geral, né? Um fluxograma a respeito de como acontece esse processo de transferência de populações, né, de indivíduos de cada um desses compartimentos para outros. Então, eu tenho aqui inicialmente os meus novos suscetíveis, né, os meus novos suscetíveis que vão entrar dentro desse compartimento, certo? Isso aqui é a modelagem mais geral utilizando o modelo SIR, né? Mais à frente a gente vai ver que esse modelo ele vai ser um pouco adaptado ao nosso modelo mais simples de determinístico. Então, quando a gente tem a entrada desses novos suscetíveis, né? Esses novos suscetíveis,
eles podem passar para o compartimento de infectados se eles passarem por esse processo de infecção. Então, de suscetíveis para infectados, eu tenho essa transição, né? Essa transição de um compartimento para outro. Ou seja, o indivíduo ele não vai estar necessariamente em mais de um desse grupo. Então, são grupos mutuamente exclusivos, né? Compartimentos mutuamente exclusivos. Então, nesse modelo, eu considero isso, que um indivíduo ele vai estar apenas em um desses compartimentos. Então, aqui eu tenho o meu compartimento de suscetíveis. Esses suscetíveis passam por um processo de infecção e eu tenho os meus infectados. Esses infectados podem passar por um processo de recuperação e entram no grupo de recuperados. Mas aqui eu também posso considerar uma variante, que é a perda da imunidade. Então, uma pessoa infectada, que já se recuperou, né? Passou de suscetíveis para infectado e para recuperação. Então, se essa pessoa perde imunidade, então ela volta para o compartimento de suscetíveis, ou seja, ela é reinfectada. Então, se ela perde imunidade, ela passa para o grupo de suscetíveis, ou seja, de pessoas que, apesar de já terem sido se recuperado do vírus, ela pode vir a se reinfectar. Então, se ocorre uma nova infecção, ela passa novamente para o compartimento de infectados e provavelmente vai ficar fazendo essa interação dentro do nosso fluxograma. Esse remoção aqui embaixo representa as pessoas, né, que saíram do compartimento, seja por transição para outro compartimento ou seja por morte, né, causado pelo vírus necessariamente ou por alguma outra causa que fez esse indivíduo ser retirado da população. Então, nesse modelo mais geral, eu considero isso também. Então, o objetivo desse modelo, né, é basicamente rastrear a quantidade de hospedeiros dentro de cada compartimento em qualquer instante T. Então, se eu quero saber a quantidade de hospedeiros eu classifico aqui como pessoas dentro de um determinado compartimento. Não necessariamente é o hospedeiro da doença ou do vírus, mas é como se fosse um host, né? Um nó. Então, eu tenho a minha rede lá do meu grupo, né, de infectados, do meu grupo de suscetíveis e do meu grupo de recuperados, e a partir disso eu tenho os meus hospedeiros, né? Então, se eu quero saber a quantidade de hospedeiros dentro de um determinado instante de tempo, então um dos objetivos principais da minha modelagem. Então, eu vou representar como sendo ST, S de T, I de T e R de T, a quantidade de hospedeiros ou de hosts em um determinado instante T. Então, lembrando que esse S representa a nossa população de suscetíveis. Então, se eu estou lidando com o meu S em T, então eu quero saber a minha população de suscetíveis nesse instante T. A mesma coisa acontece com os meus infectados. Então, eu quero saber o número de infectados no instante T. Quero saber o número de recuperados no instante T. Então, para modelar esse tipo de situação, a gente pode considerar um determinado intervalo de tempo que vai variar de T a T mais um delta T qualquer, que eu considerar. E aqui, especificamente, né, eu estou considerando um intervalo de tempo pequeno e que a variação do número de indivíduos e a variação líquida do número de indivíduos dentro de cada grupo, né? Então, quando eu falo grupo, eu estou falando dos meus compartimentos e sempre pensando nos três: suscetíveis, infectados e recuperados. E essa variação líquida que eu falei anteriormente, ela está relacionada ao número de hosts em um compartimento, né? Que vai ser o número que entra nesse compartimento menos o número que sai desse compartimento. Então, aí eu tenho uma situação líquida, né? Não estou considerando desde sempre, por exemplo, porque um indivíduo eu estou considerando sempre mutuamente exclusivo. Então, o indivíduo entrou, se ele passou por essa transição para um outro compartimento, então ele passa por um processo de remoção e entra no processo de inclusão para outro compartimento. Então, essa variação líquida que eu levo em consideração no meu modelo é justamente essa diferença entre o número de hospedeiros que entra naquele compartimento e o número de hospedeiros que sai daquele compartimento.
Então, se a gente aplica aquele princípio anteriormente, né, que a gente citou, né, de modelagem, considerando o intervalo de tempo e essa variação líquida, se a gente aplica no nosso problema, a gente vai conseguir derivar essas nossas fórmulas aqui, né, essas nossas equações. Então, a nossa variação, ΔS, né, que seria a nossa variação de suscetíveis, será dada pela inclusão desses novos suscetíveis, mais a transferência de suscetíveis para um outro grupo, que seria o do grupo de recuperados, né, que eu estou representando com R, menos as novas infecções, que vai passar para o grupo de infectados, menos a remoção de S. Então, essa representação eu posso aplicar para cada um dos meus grupos, dos meus compartimentos, né? Então, quais são as possibilidades que eu tenho a partir do meu compartimento de suscetíveis? Então, de suscetíveis, ele pode passar para novas infecções, ou ele pode ser transferido, né? Que seria a minha remoção do meu compartimento S. Então, eu vou considerar os meus novos suscetíveis, né, mais essa transferência que vai acontecer, menos as minhas novas infecções, menos o que eu removi por qualquer outra variação que aconteceu naquele indivíduo. E assim eu posso expandir essa diferenciação para as minhas equações de variação de infectados em um instante t e de recuperados em um instante t, que está aqui apresentada abaixo. Então, se a gente pega essas nossas equações aqui, né? Então, a gente está considerando uma variação, né? Se a gente está considerando uma variação, então a gente já pode pensar em derivadas, né? Em derivar as nossas equações. Então, se a gente pega essas nossas equações aqui, certo? As nossas equações diferenciais, e divide ambos os membros por ΔT, que é a nossa variação de tempo, considerando que esse ΔT ele vai tender a um valor zero, então a gente vai conseguir essa formulação geral, tá? Essa formulação aqui geral, isso aqui a gente expandiu essa variação aqui de suscetíveis, né? A variação de suscetíveis em um instante t. Então, se a gente expande isso, né? Se a gente pega essa variação de ΔT, de ΔS no instante t e divide por ΔT, então a gente está derivando a população de suscetíveis em relação ao tempo. Então a gente consegue a nossa variação de suscetíveis no instante t. Então, se a gente expande isso para as nossas outras equações, então a gente conseguiria essas novas taxas de incidência, essas novas equações, né? Então, os termos, né, do lado direito seriam instantaneamente as taxas de incidência, remoção e recuperação, né? Então, incidência, recuperação e remoção. E a gente teria as nossas equações diferenciais, das quais a gente conseguiu com base nas nossas suposições iniciais. Então, a gente fez as nossas suposições iniciais considerando esse intervalo de tempo e essa variação líquida. Então, com base nessas nossas duas suposições, a gente conseguiu inicialmente derivar essas equações, né? A gente pegou essas equações, derivou em função do tempo, que é o que a gente quer saber. A gente quer saber a variação dos nossos compartimentos em um instante de tempo t. Então, a gente conseguiu essas novas equações diferenciais de representação do nosso modelo. Então, como a gente viu, os modelos determinísticos, eles estão relacionados geralmente a equações diferenciais que representam essa diferença entre entrada e saída, por exemplo, de indivíduos dentro de um determinado compartimento. Então, aqui algumas considerações a respeito das nossas equações, né? Então, se a gente fosse representar os termos do lado direito, né? Os termos do lado direito como funções, né? Os termos do lado direito como funções, obteríamos um sistema de equações diferenciais, que seria a variação, a população de suscetíveis em T, a população de infectados em T e a população de recuperados em T, que iriam representar o nosso modelo matemático. Então, essas funções, né, elas são baseadas, como eu já tinha falado, em hipóteses a respeito do nosso processo biológico, de transmissão da doença e da transferência populacional entre esses compartimentos, né? Então,
Como eu também já falei, né, diferentes hipóteses ou diferentes variações, variáveis dentro do nosso modelo vão gerar modelos diferentes e resultados diferentes, né? Então, se há dados sobre a doença, então o modelo ele pode ser testado para validar as hipóteses e as saídas, né? É sempre fundamental a gente tentar validar o nosso modelo com base no mínimo de dados possíveis. Então, se eu tenho uma amostra de 1.000, de 10.000, de 1 milhão de casos, então eu pego o meu modelo e tento validar o meu modelo nesses dados reais, porque aí eu vou conseguir observar algum problema dentro da minha modelagem e posso fazer essa reformulação, essa refatoração e melhorar a acurácia, precisão do nosso modelo. O modelo que a gente vai trabalhar especificamente, né, que é o modelo mais simples, né, então a gente teve toda essa introdução de conceitos básicos, de processos de modelos, estatístico, determinístico e estocástico, a gente viu uma forma geral de modelar e agora a gente vai entrar dentro do modelo de Kerr-McKendrick, que especificamente ele vai ter algumas considerações com base naquele modelo inicial que a gente viu. Então, inicialmente, a gente vai assumir, dentro desse modelo, né, as considerações principais é que ele vai assumir que o tamanho da amostra é fixo, né? Então, a gente tem um tamanho de amostra fixo, né, que não está variando. O período de incubação do agente infectado é instantâneo. A duração da infectividade é a mesma da doença, ou seja, o indivíduo ele pode transmitir essa doença durante o mesmo período em que ele está com a doença. Então, se ele está no 15º dia de doente, então ele também pode transmitir essa doença no seu 15º dia. Se ele pegou no primeiro dia, ele também pode transmitir essa doença. A atuação é igual para toda a população, então eu não estou considerando, por exemplo, pessoas assintomáticas, né? Eu estou considerando que a atuação do vírus, da bactéria, do protozoário, da toxina vai ser a mesma para toda a população. O lambda vai ser a minha taxa de infecção, né? Essa variação aqui. E o meu gama vai ser a taxa de recuperação, tá? E esse S0 aqui vai ser o meu limiar epidemiológico, que vai me dar basicamente uma medida a respeito da evolução da epidemia ao longo do tempo. Então, lembrando que o nosso lambda é a nossa taxa de infecção, né? Taxa de infecção, e o gama a nossa taxa de recuperação. Então, utilizando o modelo, né, de Kerr-McKendrick, a gente tem que mostrar algumas características específicas que a gente vai precisar modificar dentro dessa nossa equação 2, tá? Dessa nossa equação 1.2. Então, aqui vai ser necessário, dentro do modelo de Kerr-McKendrick, realizar algumas modificações para que a gente tenha o nosso modelo em si. Então, inicialmente, né, se a gente está tentando modelar com base no modelo de Kerr-McKendrick, a gente precisa considerar algumas hipóteses, né? Então, aqui a gente tem 7 hipóteses que serão consideradas quando a gente está modelando com esse tipo de modelo. Então, primeiro, que a transmissão ocorre horizontalmente através do contato direto entre os hospedeiros. Segunda hipótese, a mistura de hospedeiros individuais é homogênea, ou seja, o número de contatos infectados depende apenas do número de hospedeiros em cada compartimento, ou seja, o meu número de infectados vai depender apenas do número da população de cada um daqueles 3 compartimentos que a gente considerou. E a taxa de incidência, né, pode ser expressa como lambda, né, como produto do lambda pelo número de infectados, pela população de infectados no instante T, multiplicado pela população de suscetíveis no instante T. E a taxa de transferência de um compartimento é proporcional ao tamanho da população do compartimento. Por exemplo, a taxa de transferência pode ser escrita como gama multiplicado pela minha população de infectados nesse instante T, né, considerando esse meu gama como constante. E uma outra característica é que os indivíduos infectados, eles tornam-se infecciosos após a infecção sem período de latência, ou seja, durante todo o período, seja do momento que ele contraiu a doença até o momento que ele
está no seu último dia de infecção, por exemplo, ele pode ser infeccioso, né? Ou seja, ele pode transmitir essa doença. A quinta hipótese é que não há perda de imunidade, ou seja, aqui eu estou considerando realmente um modelo mais simples, ou seja, eu não tenho variação populacional, minha população não é dinâmica, o indivíduo ele não tem aquele período de incubação, ou seja, a partir do momento que ele contrai a doença, ele pode infectar também. Aqui não tem perda de imunidade, ou seja, o indivíduo ele não pode ser reinfectado, então é um modelo mais simples para a gente visualizar de modo geral como a gente modelaria, por exemplo, uma doença infecciosa. Então, se a gente tivesse dentro de um cenário real, lógico que todas essas variáveis devem ser consideradas, né? Então, a quinta hipótese seria essa não perda da imunidade, né? Ou seja, não teria possibilidade de reinfecção. A gente não tem entrada de novas pessoas, né, de novos suscetíveis, ou seja, a minha população é fixa. Então, se eu tenho lá uma população de 1 milhão de pessoas, eu não vou ter a entrada de novas pessoas dentro dessa população. Então, se toda essa população de 1 milhão de pessoas for infectada, então eu tive essa transição de compartimento de suscetíveis para infectados e para recuperados consequentemente. Mas eu não tive a entrada de novas pessoas, né? Então, considerei minha população fixa. E que acaba sendo essa sétima hipótese, né? A população permanece constante, né? Então, a dinâmica do modelo epidêmico pode ser mais complicada se a população variar no tempo. Por isso que, como esse modelo é um dos mais simples, então a gente não considera essa variação populacional em torno do tempo. Então, aqui seria a adaptação daquele nosso modelo geral para o nosso modelo de Kermack, tá? Então, aqui a gente teria a nossa população de suscetíveis, né? Junto com essa taxa de infecção, né? Que seria dado por lambda, né? Multiplicado pela a população de infectados no instante T e a população de suscetíveis no instante T, né? Aqui eu estaria considerando esse processo de transição. Então, teria os meus infectados e os recuperandos, né? Seria esse meu gama multiplicado pelos meus infectados, né? Então, aqui seria a minha taxa de recuperação e aqui a minha taxa de infecção. Observando que a taxa de infecção depende dos infectados e dos suscetíveis e a minha taxa de recuperação depende apenas, né, da minha taxa de recuperação em si, mas ela depende, ou seja, ela está aliada com uma outra variável que é o número de infectados. Então, esse aqui seria a nossa adaptação do modelo geral para o nosso modelo específico, que é o de Kerman. Então, aqui, né, a gente teria essa nossa variação. Então, aqui, só voltando aqui a gente teve a nossa derivação geral, né? Então, a gente tinha um modelo geral, partiu para o nosso modelo específico e através daquele nosso conjunto de equações, né, que seria 1.2, a gente deriva, né, as nossas equações específicas dentro do nosso modelo de Kermack. Então, aqui a gente teria a nossa variação dos suscetíveis em relação ao tempo, considerando a nossa taxa de infecção, a nossa variação de infectados em relação ao tempo, considerando também a nossa taxa de infecção, e aqui essa taxa de infecção negativa porque ela vai diminuir a população de suscetíveis, né? Então, se eu tenho uma taxa de infecção atuando sobre uma população de suscetíveis, essa população vai tender a diminuir. E aqui sendo positivo porque eu tenho que considerar as pessoas que estão se infectando, ou seja, que estão fazendo essa transição do compartimento de suscetíveis para o de infectados, e tenho que diminuir a quantidade de pessoas que estão se recuperando, ou seja, esse meu gama aqui representaria a taxa de recuperação sobre essas pessoas infectadas. E aqui eu teria a minha taxa de recuperação em si, certo? Dentro da variação da população de recuperados no instante em ΔT. Então, a gente assumiria, né, essas condições iniciais aqui, de que esse meu S0, né, seria maior que zero e que a minha população de infectados também seria maior que zero. Ou seja, uma pessoa
um suscetível que adquire a doença, ele pode passar para mais de uma pessoa e esse infectado também pode passar para mais de uma pessoa. Seria essa a característica que a gente tem, né? Então, por exemplo, se o meu S0 ele é maior que 1, o doente vai infectar mais de uma pessoa. Ou seja, quando esse meu S0 ele é maior que 0, né? Maior que 1, pelo menos, a pandemia ou epidemia ela vai tender a aumentar, porque eu tenho uma pessoa contaminando mais de uma pessoa. E se esse valor é menor que 1, então eu tenho uma diminuição da pandemia. Então, há um trabalho para tentar se diminuir essa taxa, né, que a gente consegue, que é aquele nosso limiar, né, que foi falado inicialmente. Então, aqui são algumas características específicas de como a gente interpretaria esse modelo, né? Então, essas funções, né, S de T, I de T e R de T seriam variáveis, né? Então, aqui eu consideraria o número de pessoas maior que 0. As minhas constantes, né, a minha taxa de infecção e a minha taxa de recuperação seriam os parâmetros do nosso modelo, já que ele está variando dentro de todas as nossas equações diferenciais. E aqui algumas características específicas, né? Então, se os parâmetros lambda e gama, eles são conhecidos, né? Então, para cada conjunto de condições iniciais, né, da nossa possibilidade de suscetíveis infectar e dos nossos infectados infectar, a gente teria apenas uma solução, né? Que seria justamente a previsão, né, para o curso da epidemia para um T maior que 0. Ou seja, se a gente tivesse um tempo T, né, considerando essas nossas populações, igual a 0, a gente estaria considerando o início da epidemia. Então, se a gente tem um T maior que 0, então já é um instante T qualquer depois do início da pandemia. E se a gente não tem esses parâmetros conhecidos, né, que é o lambda e o gama, que sempre lembrar que eles iriam estar representando a nossa taxa de infecção e a nossa taxa de recuperação. Então, se a gente não tem esses parâmetros conhecidos, a gente pode derivar isso com base nas nossas equações iniciais. Eu só não vou demonstrar aqui por conta do tempo. Mas aqui a gente já vai partir para uma simulação, né? Então, em 2020 a gente foi afetado, né, não com a epidemia, mas com uma pandemia, né, global de Covid-19. Então, essa matéria aqui, que vai exemplificar a nossa aula, foi retirada do The Washington Post, né, em 14 de março de 2020, e foi uma matéria que trazia os cenários de propagação, né, de um vírus que foi chamado de simulites, né, dentro do contexto dos Estados Unidos, né, em um período que varia de 22 de janeiro a 13 de março, né. Então, se a gente observar aqui, a gente tem uma curva, né, que representa, né, que está representando um crescimento exponencial, tá? Então, aqui a gente tem a rápida propagação da doença, porque se a gente tem uma função exponencial, então a gente vai ter esse número, né, exponenciando no tempo, né, crescendo exponencialmente no tempo, que é o que está mostrado no nosso gráfico. Então, se o número de casos, né, essa era a previsão da matéria, então se o número de casos continuar dobrando a cada 3 dias, haverá cerca de 100 milhões de casos nos Estados Unidos. Isso porque aqui a gente está diante de um crescimento exponencial da doença, né, da doença que foi um vírus simulado, né, que foi chamado de simulites, né, sempre lembrar isso. Foi uma simulação realizada dentro do contexto que a gente teve de pandemia, mas para justamente eu estou utilizando essa matéria porque ela traz justamente essa abstração que a gente teve na nossa aula, né? Então, a gente trabalhou o modelo mais simples, né? O modelo de Kermack. Então, essa simulação vai servir para a gente exemplificar, né, como aconteceria dentro de um cenário fictício, né? Dentro de um cenário modelado, a transmissão ou a propagação de um determinado vírus, né, que aqui foi considerado o chamado de simulites. Então, aqui estaria representado, né, a nossa taxa, né, de contágio. Então, aqui, né, porque iniciou aqui com essa bolinha laranja aqui, seria um infectado, e esse infectado estaria fazendo essa transmissão para todos os outros que ele estaria dentro desse contato horizontal, né? Então,
Por que seria horizontal? Porque essa pessoa passa para essa pessoa passa para essa, e assim sucessivamente dentro desse contato, dentro dessa linha horizontal. Então, isso aqui foi um print que foi retirado da matéria, né? Então, aqui foi a nomenclatura utilizada, né? Simulites, dessa doença que foi simulada. E ela se espalha ainda mais facilmente do que a Covid, né? Então, a gente considerou esse cenário específico. Então, sempre que uma pessoa saudável entra em contato com uma pessoa doente, né? Um suscetível entra em contato com um infectado, né? Lembrando dos nossos termos. Então, essa pessoa também fica doente. Então, as pessoas acabam se recuperando, né? Uma pessoa recuperada não pode transmitir a uma pessoa saudável, né? Adoecer novamente depois, de acordo com esse nosso modelo específico. Lembrando que no nosso cenário atual a gente tem esse processo de reinfecção, justamente considerando inclusive variantes, né? Então, se a gente observasse, por exemplo, esse cenário aqui, né? A gente teria análise de um cenário que consideraria o processo de infecção se a gente tivesse um cenário de circulação livre, ou seja, a gente não estivesse diante de um cenário de pandemia, né? Então, conforme vocês conseguem perceber, uma pessoa infectada, né, vai tendo esse contato horizontal com essas pessoas, e essas pessoas vão propagando isso de forma exponencial, né? Então, uma característica que a gente tem dentro desse modelo é que quando tem circulação livre para todos, consequentemente, a epidemia tende a acabar mais rápido. Por quê? Porque a população de suscetíveis, ela esgota mais rápido. Então, como ela esgota mais rápido, então todas aquelas pessoas dentro do nosso cenário específico que não podem ser reinfectadas, então elas não vêm, depois que elas se recuperam, elas não vêm a ser infectadas. Então o vírus, ele acaba diminuindo, ele acaba perdendo seu poder de propagação, porque não tem mais população para infectar, já que toda essa população já foi infectada, né? Esse seria o nosso primeiro cenário. O segundo cenário seria um cenário de quarentena forçada. Então, a gente iniciaria, né, com uma quarentena forçada, e aqui a gente iria vendo como que a flexibilização da quarentena ia fazendo com que essa propagação acontecesse, né? Então a gente teria uma quarentena forçada e aos poucos iria abrindo, né, flexibilizando esse processo de quarentena, né, esse estado de quarentena. E aqui a gente perceberia que a gente teria também um alto número de infectados, né? Só que a população de recuperados ia tender a diminuir também, né? Porque a gente ia ter um alto grau de infecção, tá? Se a gente flexibilizasse essa quarentena, né? Se a gente tivesse totalmente forçada, a gente conseguiria isolar essa pessoa infectada, mas quando a gente tende a flexibilizar, né? Então, isso vai acontecendo ao longo do tempo, ou seja, o número de infectados tende a aumentar novamente. Então, se a gente pega esse cenário aqui e expande, né, em 3 outros cenários, considerando essa tentativa de quarentena, o distanciamento moderado e o distanciamento extensivo, né, considerando que a nossa população saudável são esses representados em verde, né, população saudável. A nossa população de recuperados seria aquela população em rosa, e a nossa população de doentes seria o laranja, né? Então, se a gente tivesse livre para todo mundo, a gente teria esse crescimento exponencial, mas a gente também teria uma queda abrupta, né? Porque a gente cada vez menos iria diminuindo a população de suscetíveis, então o vírus não tinha mais em que população atuar. Então, a taxa de recuperados iria crescer também, de acordo com o processo de infecção também. Na tentativa de quarentena, né, a gente tem a diferença de picos. Então, quando a gente tenta colocar a quarentena, a gente quebra o processo de infecção, né, de propagação em curvas, né? Então, a gente vai tendo picos. Então, isso facilita, inclusive, conter, né, o sistema inteiro de saúde, né, que não tem capacidade para atender toda a população. Então, se a gente tivesse dentro de um cenário de tentativa de quarentena, seria justamente para tentar propor as nossas medidas corretivas, nossas medidas preventivas para a população de suscetíveis,
corretivas para a nossa população de infectados, né, para torná-los recuperados. E a gente teria essa curva, né, esses vários picos ao longo de todo o período. E aqui nesse cenário, né, o processo de recuperação seria um pouco mais lento, já que o processo de contágio também estaria sendo estratificado. Então, o processo de recuperação demoraria um pouco mais. Se a gente tivesse esse distanciamento moderado, né? Se a gente tivesse o distanciamento moderado, uma parcela menor seria infectada, né, em um período maior de tempo, mas levaria um pouco mais de tempo para erradicar a doença. Por quê? Porque se eu tivesse uma quarentena forçada, né, eu estaria restringindo a minha população em um grupo específico, só que toda a minha outra população de suscetíveis ainda estaria disponível, digamos assim, para a atuação do vírus. Então, se eu não conseguisse erradicar o vírus dentro daquela população de infectados, já para a população de recuperados, então aquele vírus ia tender a voltar nessas outras populações que ainda não foram infectadas, né? Então, o processo de recuperação seria muito mais lento, né? Que é o que a gente tem hoje. E o distanciamento extensivo, né? Que seria o último cenário, que é onde uma parcela ainda menor, né, que seria aquele distanciamento forçado, né, muito restritivo. Então aqui eu teria uma parcela ainda menor de infectados e a epidemia seria erradicada em um tempo semelhante ao tempo do primeiro, porque eu estaria em um cenário tão forçado que eu conseguiria erradicar a população de infectados dentro daquele mesmo compartimento. Bom, então a gente fica por aqui, né, na nossa aula sobre modelos virais e obrigada por acompanharem e é isso.